22 de maio de 2022, foi passado para a igreja o ano da ressignificação. Buscar maior compreensão sobre o que emana e atrai na vida, buscar clareza existencial, mudança de perspectivas, mudança emocional, mudança cognitiva, maior percepção das realidades espirituais, naturais e humanas. Levar um grupo, que era uma coisa que eu tinha expectativa, para ir em Israel. Creio que isso ainda acontecerá. E isso foi ministrado durante todo o ano da ressignificação. Posteriormente, aquilo que foi projetado para o ano de 2023 também se cumpriu na íntegra. Então não era apenas um devaneio intelectual. Deus estava na direção. Hoje, eu quero apresentar para vocês o que será o ano da presença, 2023-24. No ano da presença, nós vamos trabalhar a mudança de mente. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto, para que pela renovação da vossa mente, para que não vos conformeis com este século, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está na ordem agora, pastor Rubens? Tá não? Então é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora está. Então, será trabalhada a mudança de mente. E mudança de mente, Alexandre, não significa necessariamente novos conhecimentos. Porque você tem uma memória genética que ela te define. Você é o acúmulo de acontecimentos anteriores, de gerações anteriores. Existem comportamentos que não são ensinados, eles são herdados geneticamente. Há uma memória genética e nada muda isso, a não ser o Espírito Santo. Então, essa mudança de mente, ela vai gerar uma mudança de essência. E é um processo extremamente violento, né, Fernando? Quando você decide uma coisa mínima e tenta se esmerar em fazê-la cumprir, aí você viu o tanto que dói, né? Então, mudar a mente, permitir Deus mudar a sua essência, é um processo, no mínimo, que vai te mutilar, essencialmente. Mas ninguém chegará a Deus sem passar por uma transformação. Mudança de coração será outro assunto que será tratado. Mas a mente e o coração não é a mesma coisa? Não.
E vários lugares na Bíblia ela alerta sobre o perigo de um coração errado, de um coração endurecido, de um coração sem quebrantamento. A boca fala muitas coisas, inclusive aquilo que não é verdade. Pastor, mas não é uma mentira, mas também não é a verdade. O fato de você não expor o seu coração não significa que ele não tenha os seus fundamentos. E quando o rei Saul foi ungido rei por Samuel, aquela paradinha lá com as jumentas, aquele negócio todo, e Samuel disse a ele, você vai passar em tal lugar, vai acontecer isso, você vai encontrar um grupo de profetas, você foi dando para ele uma direção dos próximos acontecimentos para que ele entendesse, acreditasse e submetesse. E aí ele foi e encontrou-se com aquele grupo de profetas e ficou profetizando ali durante bastante tempo. E a Bíblia fala que quando ele saiu, o coração dele foi mudado em outro. A mudança de coração é ela que gera a conversão. Você tem entendimento, você tem conhecimento, você tem informação, mas você tem um coração que não foi mudado. Você vai ficar lutando o tempo todo entre a vontade de Deus e as suas convicções pessoais. E as decisões difíceis você não toma. E esse momento de mudança de coração que será ministrado é por conta disso. É bíblico, pastor? É bíblico. É bom? Muito. É agradável? Não, porque vai mexer nas convicções erradas que você tanto defende. E quando a gente está enganado acerca de algo que você tem certeza que é o certo, mexer naquilo gera uma ira, um desconforto, uma contrariedade. Mudança de nome e realidade. Pastor, eu não vou mudar meu nome. Não. Mas você quer que a sua realidade mude? Ou nada precisa ser mudado na sua vida? Para mudar a realidade, precisa mudar a essência. E enquanto Deus não mudou o nome de Abrão, de Sarai, de Jacó, de Josué, de Jesus, de Paulo, de Pedro. Não, mas Pedro é o nome próprio? Não, é um apelido. Qual era o nome de Pedro? Simão. Qual era o nome de Josué? Oséias, filho de Num. Então, entenda que há coisas que você não consegue mudar o seu futuro apenas com vontade, desejo próprio, trabalho duro, dedicação. Não muda dessa forma. Abraão já era amigo de Deus. O Senhor já conversava com ele.
mas nada acontecia. Então, o seu nome é refletido não pela sua identidade, mas pelo seu comportamento. Fernando, agora que você descobriu qual era o seu verdadeiro nome, que não era Fernando, qual era o seu nome? Contencioso, iracundo, nervoso, problemático. Então, resumir tudo isso em um único nome para definir o comportamento revela o que realmente você era. E é diferente daquilo que a gente imagina, não é? Saiba que isso acontece com todo mundo. Pastor, eu tenho minhas convicções, cuidado com elas. Cuidado com elas. Né, Júnior? Recebendo uma identidade própria. Você não tem o direito de olhar para o lado para observar ninguém, se você quiser construir a sua própria história. Se comparar, observar, criticar, desejar, não define o que você é. No final desse processo, as redes sociais têm que perder o sentido para você. Observar o que os outros fazem, o que eles exibem, o que mostram, não deve ter mais relevância nenhuma na sua vida. Viu o carro do fulano? Não. Você viu onde a pessoa estava? Não. Você viu a roupa que ele estava vestido, que ela estava vestida? Não. Não me cabe. Não me serve. Estou construindo a minha própria identidade. E por último, estabelecendo os limites pessoais. Estes serão os temas tratados o ano todo no ano da presença. Bons temas? Mais ou menos? Eu entendo que esse ano está se encerrando um ciclo muito difícil. Muito difícil. Nesse período dessa peregrinação, principalmente nos primeiros dias, nas intercessões, quem sentiu literalmente opressão, mal-estar, trevas? Quem sentiu? Levanta a mão, deixa eu ver. Teve um momento que ficou ruim? Você conseguiria viver 24 horas daquela forma? Eu tenho 3 anos sentindo aquilo que você sentiu 24 horas por dia. Quem aqui tem muito pesadelo? E alguém aqui já teve alguma visão noturna? Você fala assim, não, aquilo não foi sonho. Nem bom e nem ruim, foi uma visão de Deus. Alguém aqui já teve? Irmãos, nesses últimos 3 anos não existiu uma noite que eu não tive algum tipo de visão.
acordar com cachorros mastigando as minhas pernas. E olhar assim e falar assim, está no osso puro. E acordar e olhar e não tinha nada. Mas a dor estava lá. A aflição estava lá. Acordar, sonhar que um porco estava fuçando nas minhas entranhas. E você sentir que algo estava devorando, estava comendo. Ainda você acorda assim, não tem fôlego. Então não dorme. Quantas vezes você viu eu postando mensagens 2 horas da manhã, 3 horas da manhã? Porque depois que eu acordo, eu não quero dormir. Porque eu não quero sonhar com aquilo novamente. E se eu dormir, eu vou sonhar novamente. Tudo que você imaginar nesse período, nesse sentido, eu vivi. Em cima exatamente daquilo que Deus dizia que era para estar fazendo. E tudo aquilo para me convencer que eu não deveria ir. Quem acompanhou de perto as dores da pastora Lívia nos últimos 2 anos, 1 ano e meio. Quantas vezes em sonho uma pessoa chegava em mim, sempre a mesma pessoa, e falava, você sabe exatamente o que fazer para acabar com isso. Cede. Aceita. Faz o que eu estou pedindo, desiste. Vai melhorar tudo. E ela vai melhorar. Não. Isso não vai acontecer. Pode suportar, pode passar o que fosse, mas não posso retroceder, não posso voltar atrás. Não irei. Deus é poderoso para receber, Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para restaurar, Deus é poderoso para salvar e tomar para si. Mas eu não vou voltar atrás. Eu não vou retroceder. Soluções fáceis para problemas difíceis. Esses 3 anos foram anos de extrema guerra. Aonde foi sacrificado tudo. Não foi oferecido ou perdido coisas, circunstâncias. Foi tudo. Aonde nada, absolutamente nada dá certo. E todas as noites a mesma pessoa vem e fala, sou eu. Não vou deixar. Vou destruir cada semente. Vou tomar o que vir na sua mão vai perder. Porque o mundo é meu. E nessa jornada eu tenho uma coisa. Eu não quero nada do mundo. Então você pode pegar o que é seu. Eu vou suportar. Eu vou suportar qualquer tipo de vergonha, eu vou suportar qualquer tipo de privação, eu vou suportar qualquer coisa, mas a hora que você tirar tudo, então você não terá domínio nenhum mais. Mas eu não vou me submeter. Eu não vou aceitar. Eu não quero. Eu já fui assediado por político, por partido político, por igrejas, pastores, empresários, bicheiros, oferecendo todas as facilidades. Nunca aceitei.
não importa o que doesse e o preço que aquilo causaria, porque quando você diz não a alguém que pode te causar dano, ele causa dano. Por isso que as pessoas se submetem a tanta coisa durante tanto tempo. E chegou um tempo insuportável que eu falei para Deus, eu não vou ceder. Não importa a circunstância, mas eu já estou cansado. Se eu sou o problema, se é a minha atitude que causa tudo isso, então me leva, Senhor, mas o Senhor me leva. E nesse período todo, eu não tive um dia que eu não tive convicção de que talvez fosse o meu último dia de vida. Eu fui e subi aquele monte convicto, Alexandre, que eu tinha 50% de chance de não descer. Mas eu confesso para você, se Deus me levasse ali, não haveria tristeza no meu coração. Porque se fosse para mim descer na mesma condição, eu pedi a Deus muitas vezes esses anos. Essa viagem Deus tem falado comigo, tanto a primeira como a segunda, não é de agora. Já tem muito tempo. Mas eu tenho buscado a Deus para quê? Para não errar, para não ser só da minha cabeça. Porque tem coisas que são ilógicas, né, Aline? São irreais. Os pedidos que eu levei da igreja, Fernando, que você estava testemunhando, eu não tenho dúvidas de que nenhum não será respondido. Eu tinha plena convicção. Eu não posso mais continuar nessa direção. E eu sei que isso vai gerar uma mudança. Quando saí da igreja de Deus, deixei para trás muita coisa. Inclusive meu nome e a minha dignidade. Para salvar a igreja de Deus, eu tive que proteger ela dela mesma. E as pessoas que eram responsáveis pelos crimes que cometeram, com medo de eu entregá-las, aproveitou a minha ausência quando Deus mandou sair para denegrir o meu nome. Me trataram como um bandido, como um criminoso. E me denegriram dia e noite. Mas o que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Quando voltamos para começar aqui, algumas pessoas que acompanhavam vieram conversar comigo e eu falei, olha, não se sinta obrigado em permanecer. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que Deus quer de mim daqui para frente. Eu não sei absolutamente nada do que isso vai virar. A única coisa que eu posso fazer é manter uma rotina de culto, de adoração, para preservar a minha integridade emocional. Mas eu não posso afirmar para ninguém o que vai acontecer. Não foi isso, pastor Lucas? Pastor, mas o que vai fazer? Como vai fazer? Alguns pastores me procuraram, não, para onde você for, nós vamos. Cara, eu não vou para lugar nenhum. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei o que era para mim tomar uma decisão. Lutei de todas as formas para não tomar uma decisão errada. Agora, eu não tenho como te dar essas respostas.
E eu sei que a consequência, que esse período será um período que, se Deus não colocar as mãos, não vamos suportar. Eu não suportaria, nem ninguém suportaria. Foi um período onde se perdeu tudo, inclusive o nome, a vergonha, a decência, porque gente errada aproveitou a minha ausência para acabar com o resto. E o Senhor disse comigo: nunca se defenda. Pegue as provas que você tem e rasgue. Não olhe para trás. A opinião de nenhum deles tem relevância para mim. Não lute pelo seu nome, não lute pela sua honra, lute pelo meu. Suporte. Por isso, irmãos, que eu não me defendo para ninguém. Se você me conhece e você insistir em distorcer ou enxergar algo que não existe e aproveitar da convivência comigo e distorcer as palavras que eu disse, ou me expor, ou me caluniar, você pode causar o dano que for. Eu nunca vou até ninguém me justificar para ela devido ao que o outro falou de mim. Que Deus me defenda. E se estiver errado, que Deus faça justiça. Mas não dá para caminhar dessa forma. Isso é evangelho, isso é reino de Deus. A palavra de Deus, ela é assim. E nós estamos entrando num momento que eu entendo que é muito igual àquele momento. Esses 20 anos encerrou um ciclo e está começando um outro totalmente diferente. Que eu particularmente não sei se a sua racionalidade vai suportar. Se as suas convicções pessoais vão resistir a isso. Por isso eu falei no início e torno a dizer. Se você não tem paz no ministério do Ulos, se você entende que, desse jeito que está, não me serve, a minha insatisfação está grande demais, retire-se em paz. Ninguém vai te questionar, ninguém vai te ligar, ninguém vai querer uma justificativa, pelo menos da minha parte, não. Você é livre. Lembra de falar que as coisas mais importantes para nós é liberdade e sinceridade? Você é livre. Mas cuidado, se você tomar a decisão de ficar com a unção que você recebeu no altar. Você recebeu uma unção para a bênção e para. Eu alertei a igreja antes, falei: olha, se você não quer, não venha. Ah, pastor, eu achei que o senhor estava brincando. Eu não estava brincando. Não quero mal de ninguém. Pelo contrário, Ieda. Eu sacrifico o que for necessário para o bem de um de vocês. Não me queira muito romântico, porque esse papel eu não me submeto a fazer. O que é certo e o que precisa, eu vou lá e faço. Bajular você ou andar tocado na sua frente, eu prefiro te retalhar como um porco e te estender numa tábua como toicinho e deixe os mosquitos se alimentarem. Então não esperem determinadas coisas de mim, mas não pense que eu não tenho coragem de sacrificar o que for preciso, qualquer coisa, inclusive a minha dignidade, pela vontade de Deus na sua vida. Mas hoje é um momento que eu preciso muito que você reflita sobre o que eu estou dizendo. O que está por vir é pior, pastor? Nunca. Pelo contrário. Muito melhor. Mas esse melhor exige uma posição.
E se não pode, se você não consegue, se chegou um momento que tudo é dúvida, né, Cássia? A Cássia teve uns dias que disse que não podia ouvir o que eu falava. E ela chegou até me afrontar. E ela teve muita sorte, porque Deus falou comigo claramente de manhã. Deus usou uma pessoa que falou comigo, falou, vai acontecer isso, 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 isso. Então, suporte. Sorte nada, Deus cuidando, né? É momento. Só que da agora para frente, cuidado com essas crises. Porque as minhas dores são reais. Os meus prejuízos são reais. As minhas vergonhas são reais. Elas não são ideias. E Deus tem algo a fazer sobre nossas vidas. O ano da presença. Estarmos expostos à presença experiencial da realidade espiritual na nossa existência natural. Não por percepções conceitual ou teológica, mas pela percepção sensorial, no nosso natural, no convívio com o reino de Deus no mundo. Alguns puderam sentir o que eu estava sentindo como estava lá em Dubai. Um sonho, irmãos. Um sonho. Mas eu fiquei 24 horas sob um tormento absurdo, lutando para acordar. E não conseguia. Diante de uma única visão. E falava, eu te dou tudo isso que tem nessa cidade. É seu. Eu te encho de tudo que tem aqui, tem sobrando. Mas você tem que fazer isso e isso. Lembram de eu falar o que era na visão? Não. Pois é, mas só que não é só dizer não. Eu vou atacar sua casa, eu vou atacar sua esposa, eu vou atacar seus filhos, eu vou isso, aquilo outro. Não. Quem tem o sonho de ir a Dubai? Vá. É um lugar extraordinário. E o senhor, pastor? Um lugar de tormentos. É uma experiência que eu nunca vou esquecer. Porque o que está aqui, irmãos, não é o que você acha, não é o que eu acho. Há uma diferença grande, né, Regina? Entre o que os olhos vê e o que de fato está acontecendo. Pastor Lucas, pastor Rubens, está pronto aí? Põe os vídeos primeiro, fotos que tiver. Irmãos, Deus não é Deus de mortos. Eu acredito que a presença de Deus foi algo maravilhoso na vida de Josué e daquele grupo de homens nesse lugar. Mas ainda hoje Deus fala com a gente da mesma forma lá. Eu, pastor Eduardo, estou entre o monte Gerizim, Samaria
e o Monte Ebal. Aqui iniciou-se a conquista da terra de Canaã. Não era maior um pouquinho, não? De um lado, o Monte Gerizim. Isto é Jacob Wells. Samaria. Samaria. Woman. Jesus Água. Samaria. Yeah. Poço de Jacó. Que ali onde nós Jacob. passamos é o Jacob Poço de Jacó. Wells. Viu uma Isto cúpula é vermelha? inglês, é Jacob Wells. Embaixo dela está o Aqui, Poço de ó, Jacó, onde Jesus Nessa construção conversou com a mulher samaritana. é o Poço de Samaria. Eu e o Khalid agora estamos passando na cidade de Nablus. À minha esquerda, o Monte Gerizim, à direita, o Monte Ebal. Não dá para ver aqui agora. Aqui também a cidade onde está o Poço da Mulher Samaritana, o Poço de Jacó. História pura. A fé é viva. Khalid me falando que Nablus é uma cidade com aproximadamente 1 milhão de pessoas. A antiga Samaria, aonde Jesus Esse operou carro aquele com placa milagre verde. na vida daquela mulher. Viram a placa No Poço de verde? Jacó. Ele não pode entrar em território israelense. Só pode andar em território palestino. Os soldados não permitem nenhum carro de placa verde passar das fronteiras de... Agora, os que têm a placa amarela pode transitar em todos os territórios. Olha Nablus. Aqui a cidade de Nablus. Do outro lado, aquele monte. Aí eu estou, sim, uns O Monte 200 Gerizim. metros de altitude, no mirante, Cidade de Nablus. ao lixo do lado. Nada mais é do que a antiga cidade de Samaria, aonde Jesus fez aquele milagre de transformação de vida da mulher samaritana. Lá em cima daquele monte, aonde é o Gerizim, aonde Josué ofereceu os sacrifícios. Estou agora Sol aí, irmãos, ao fundo, o Monte Gerizim, 42 graus, serão as 9 horas da o manhã. Monte da Bênção, aonde Josué, ao entrar na Terra Prometida, estabeleceu que sobre aquele monte parte Pra algumas frente, lá das tá tribos de Galileia. Israel ficassem para proferir a bênção. E atrás de mim está o Monte Ebal. Aqui aonde foi proferida a maldição e aonde o altar de Josué Khalid lá atrás, olhando para... foi estabelecido, aonde Deus mandou oferecer o primeiro sacrifício. Duas horas daquele ponto que estava lá para conseguirmos chegar aí. Estou aí subindo deixei agora, o carro igreja. E comecei a subir. Ao Monte Ebal. Porque não tem rua para poder... Vim o que deu para vir de carro. E agora estou subindo nessas pedras até o ponto mais alto, para que eu possa orar e interceder pela vida da nossa igreja, dentro do propósito de oração e intercessão
em cima do que eu vim nessa viagem, unicamente e exclusivamente para buscar. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. O bom lá que não tem dificuldade para nada pegar fogo. Eu apresento diante do Senhor agora, Pai, os sacrifícios de todos que estão. Lá está o Monte Gerizim, Pai, o Monte da Bênção. Lá a cidade de Samaria, Senhor, atual Nablus. E atrás de mim, Pai, sobre aonde eu estou, o Monte Ebal. Recebe o sacrifício do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. João. Não, esse não. Esse é uma pessoa Estou que me aqui ligou agora em Israel, sobre o monte. Joãozinho mecânico, pedindo para orar por ele. Pastor, você pode orar por mim? Eu falei, posso. Louvado seja o nome Agora é um do bom, Senhor, é um bom Pai. momento. Eu apresento diante do Senhor agora, Pai, os sacrifícios de todos mesmo? que estão. Acabou então? Lá está o Monte Gerizim, Pai, Ok, o Monte da então, Bênção. Ah, Lá a cidade de Samaria, conseguiu- Senhor, atual Nablus. pode tirar. E atrás de mim, Pai, Você sobre conseguiu aonde baixar eu estou, o áudio, Rubens? o Monte Ebal. Aquela pedra que eu trouxe foi daí. Foi aonde orou. Deus disse que era para fazer. E no intervalo de tempo, que tudo poderia ser diferente. Mesmo assim aconteceu igualzinho Deus disse que era para fazer. Então eu não acredito que isso seja uma coincidência, uma obstinação humana sem propósito. Por que isso, pastor? Lá está o seu sacrifício. Senhor, Lá estavam os seus pedidos. hoje, Foi feito. Foi feito. no dia 2 de maio de 2023, às 10 horas da manhã e 45 minutos, eu, Eduardo Alves de Paula, Senhor, chamado ao ministério, não pela minha própria vontade, mas pela tua convocação. Venho nessa manhã, aos 49 anos de idade, apresentar diante do Senhor um voto. E nesse instante firmar uma aliança contigo. Firmado na tua promessa de que a tua palavra é eterna. Em Deuteronômio 26 está escrito, Senhor: tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Traga à memória os seus pedidos. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais.
O sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai e desceu para o Egito. E ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com o braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu desta terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, aos órfãos e à viúva, para que comam dentro das tuas terras e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que te tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi do meu luto, e deles não tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, e tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoe o teu povo, a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe será por povo o seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Deuteronômio 27 diz: Senhor, Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. O vento. Guarda todos os mandamentos que hoje te ordeno. Meu olho encheu de terra. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás essas pedras que hoje te ordeno no Monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro, de pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nessas pedras
escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas e todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Estes, Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim, e estes para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todos os povos, a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ajuntar com o animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha do seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Amém. Deuteronômio 27, do 1 ao 26. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e do fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras de que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. Senhor Jesus, eu, na autoridade que me é dado como ministro do Evangelho, eu, Eduardo Pai Alves de Paula, coloco em tua presença a minha vida nesse instante. Te peço perdão
por todos os meus pecados, por todas as minhas transgressões, e rogo ao Senhor que o Senhor ouça o meu clamor. Sou um homem simples, Pai, de família simples. Não pertenço a essa terra. Assim como Israel ao chegar, sou peregrino e sou estrangeiro em uma terra, Pai, que mana leite e mel. Eu estou nesse momento, Pai, sobre o Monte Ebal, o mesmo lugar, Senhor, que quando Josué, ao entrar à terra prometida, recebeu a ordem de Moisés para que edificasse um altar e nesse altar apresentasse sacrifícios. Aqui no Monte Ebal, Senhor, Israel estabeleceu o seu primeiro domínio, estabeleceu o primeiro altar. Aqui, os hebreus que vieram, Pai, do deserto, foram circuncidados. Aqui foi estabelecida a primeira Páscoa. Aqui, Senhor, cessou de cair o maná. Aqui cessou, Senhor, a coluna de fogo e a coluna de nuvem que protegia Israel. Eu estou sobre o Monte Ebal e diante de mim, Pai, está a lindíssima cidade de Nablus. Hoje, um território palestino, mas que é a cidade dos samaritanos. Aqui, Pai, nesse local, na peregrinação de Abraão, está o poço de Jacó. Aqui, nesse mesmo lugar, Senhor, o Senhor se transfigurou diante dos apóstolos. Espírito Santo, de Abraão a Davi, a Jesus, esse local, Senhor, é um local histórico. E eu entendo que os teus olhos estão sobre esse lugar. E no mesmo lugar que Josué esteve, Senhor, eu venho apresentar diante do Senhor os sacrifícios, as ofertas de um povo estrangeiro, de um povo, Pai, escravizado pelas dificuldades, que sonha muito e que vive pouco, e que vive alegre, Senhor, apenas pelos males que vão embora. Senhor, somos uma igreja de pessoas pobres, de pessoas que lutam para tentar uma vida melhor, mas essa vida nunca vem. Nós estamos sempre por baixo, Senhor. O inimigo sempre triunfa. Os adversários sempre zombam. E sempre que o Senhor nos usa para ajudar alguém, de um modo geral, Pai, isso se torna contra as nossas vidas. Hoje, Pai, já bem adiantado em idade, já no ápice da maturidade e também já o início da decadência, eu me encontro aqui agora, sozinho. Eu não tenho, Pai, nenhuma autoridade ao meu lado, a não ser a que o Senhor me deu. E eu estou aqui, Pai, como sacerdote, como servo do Senhor, invocando o Teu nome sobre essas pedras, que outrora foi o local, Pai, de tantos sinais e maravilhas. Eu estou aqui atrás, Pai, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas também estou atrás do Deus de Davi, que operou e chamou e fez grandes milagres nesse lugar. Eu também estou atrás, Pai, no Deus que trouxe a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aqui aonde eu estou, Senhor, no mesmo local de milhares de anos atrás, eu invoco o Teu nome. Eu entrego a minha vida e dedico ao Senhor, com toda a força da minha alma e do meu coração,
disposto, Senhor, a fazer aliança contigo. Não há ninguém aqui comigo, Senhor. A pessoa mais próxima de mim aqui agora está a centenas de metros. Eu estou absolutamente sozinho. Se eu não receber, se o Senhor não receber o meu sacrifício, a minha oferta, Senhor, que o Senhor então cumpra o teu querer e seja feita a tua vontade sobre a minha vida nesse lugar. Ela é tua. Se o Senhor quiser tirar, atire. Se o Senhor quiser a levar, a leve. Mas nesse momento, eu invoco ao Senhor por uma mudança real de vida. Eu invoco ao Senhor por uma mudança total da história da minha vida, da história da igreja que o Senhor me colocou como pastor. Recebe a minha oração. Recebe o nosso sacrifício. Ou então, Pai, encerre essa jornada. Acabe com esse dilema, essa situação onde se fala no teu nome e opera grandes sinais. Mas a doença não cessa, a pobreza não cessa, a dívida não cessa, a humilhação não cessa. Senhor, eu não aceito mais essa vida. Eu não aceito mais essa vida na minha vida e na minha casa. Se o Senhor quiser encerrar a minha vida agora, seja feita a tua vontade. Mas em teu nome, Senhor, e eu estou aqui em teu nome, eu lhe rogo que o Senhor então hoje, assim como há milhares de anos atrás, na vida de tantos homens e mulheres de Deus, o Senhor mudou a história delas, que o Senhor ouça a minha oração e visita a nossa igreja agora onde está as pessoas que de coração, que não querem te controlar, que não querem determinar o que é certo e o que é errado, que não querem, Pai, determinar aonde te servir e como te servir. Pessoas que, como eu, estão dispostas a te servir no todo, sem reservas, sem barganhas, sem achismos, sem direitos que não existem. Nessa hora aí Deste modo, Senhor. Nessa hora aí foi porque o Khalid me ligou e corta a mensagem, né? Porque estava demorando demais e ele falou, morreu lá em cima, né? Eu falei, não, se espera mais 2 horas, se eu não descer, você pode vir atrás que rodou, e acabou. Não... Eu apresento diante do Senhor a minha vida e o meu sacrifício. E se o Senhor me permitir voltar para a minha casa, para a minha terra, que o Senhor então, Pai, me leve com uma nova unção. E essa unção, Senhor, eu lhe peço que ela seja poderosa, real, que o Senhor coloque sobre as minhas mãos e que emane da minha vida, que emane do meu coração, para a vida das outras pessoas, tanto a bênção como a maldição. Que o Senhor me dê a autoridade de gerar vida e de gerar consequência sobre tudo aquilo, Pai, que glorifica o teu nome e que blasfema contra o teu nome. E eu lhe peço, Senhor, que o Senhor coloque sobre a minha vida a unção, para que ao andar em teus caminhos, Senhor, que todos os povos da terra verão que eu sou chamado pelo nome do Senhor e terão medo e temor do que eu sou diante de Deus. Eu lhe rogo, Senhor, que o Senhor me dê abundância de bens, no fruto da terra, no fruto do meu ventre, no fruto, Pai, de todos os animais que eu tenho e que eu venho a ter. Na terra, Pai, que eu colocar os pés, que ela venha prosperar. Pai Celeste, o Senhor, Pai, eu lhe rogo que abra o seu bom tesouro, o do céu, não do mamon, não do mundo, não de Dubai, Pai, não aquele que estabeleceu e escravizou a descendência de Ismael, mas o que vem do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
o Deus do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo da promessa, que veio sobre a nossa vida e que nos deu salvação. Pai Celeste, eu lhe rogo que o Senhor abra o seu bom tesouro do céu e essa unção esteja nas minhas mãos e na minha vida. Pai Celeste, me dê a chuva no tempo certo e abençoe toda a obra das minhas mãos, que eu venha emprestar às muitas gentes, mas que eu nunca mais venha tomar emprestado. O Senhor me põe por cabeça e não por cauda, para que eu esteja em cima e nunca mais debaixo, sempre que eu estiver obedecendo a tua voz e o teu querer, e sempre que eu guardar os teus mandamentos. Não me desviarei, Pai, de todas essas palavras, e me dedicarei até o último fôlego de vida ao teu serviço e à tua obra. Mas que o Senhor me conceda essa unção, de estar por cima e não por baixo, de ser cabeça e não cauda, de impor o temor e o terror aonde quer que eu vá e que o teu nome seja afrontado. Que eu venha entrar e sair com a autoridade e o poder das tuas mãos até o último fôlego de vida que vier sobre a minha vida. Recebe o meu louvor, Pai, que eu receba essa unção, que essa unção tome posse de mim, que essa unção tome conta de mim, que essa unção tome conta da minha vida, de cada pensamento, de cada sentimento, que eu transpire essa unção, e que eu tenha o poder de dar e de reter essa unção. Ouça o meu clamor, Pai, muda a minha vida agora, ou dá fim nela, conforme o teu querer, mas que a partir de hoje, Senhor, a partir desse momento, nunca mais a minha vida seja a mesma. Eu, Pai, rogo ao Senhor agora, e clamo ao Senhor, nesse momento, apresentarei e queimarei os sacrifícios da tua igreja. Ouça a oração e os pedidos de cada um dos teus servos que foram colocados. Caled, Senhor, Khalid, está no pé do monte, está lá abaixo. Ele não teve coragem de subir aqui comigo. Mas está lá vigiando, Senhor, está lá guardando, está lá preocupado. Que o Senhor então, Pai, o proteja lá onde ele está, mas que eu aqui nesse lugar, nesse momento e agora, Senhor, as promessas que o Senhor tem, e o Deus vivo, porque eu sirvo um Deus vivo, eu não sirvo um Deus de ontem, eu não sirvo um Deus, Pai, que morreu. Pai Celeste, aqui agora já não é o Deus de Abraão que já morreu, agora já não é o Deus de Moisés que já morreu, já não é o Deus de Davi que já morreu, mas é o Deus de Jesus Cristo, que está vivo, e que está sentado à direita do teu trono. E hoje, Senhor, é o meu Deus, porque ainda estou vivo e estou em tua presença, e eu invoco o teu nome, por esta aliança, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a Jesus Cristo, seu Filho amado, que obedeceu, e que nesse mesmo lugar, transfigurou-se, Pai, e mostrou o passado e o futuro para os apóstolos. Pai Celeste, esse mesmo lugar, Senhor, eu apresento diante do Senhor a minha vida em sacrifício, apresento a oferta da igreja em tuas mãos, e rogo que o Senhor derrame dessa mesma bênção que foi prometida no passado, sobre a minha vida agora, sem mistura, e que eu possa levá-la, não para uma religião, não para um grupo religioso, mas para homens e mulheres de verdade, que amam e que escolheram te servir, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. O mundo, ele
ele tem suas garras em tudo. E eu sempre digo à igreja que depois do sangue, a coisa mais espiritual que existe é dinheiro. Não tem como oferecer determinados tipos de coisas. Lembra do seu sacrifício, do seu dinheiro que você mandou? Todos foram queimados juntos com aqueles papéis. Eu não quero uma prosperidade do mundo, você quer? Então eu não encontrei outra forma. Eu não vou buscar outra religião. Não tinha nenhuma outra forma que eu entendi, Aline, de apresentar diante de Deus o sacrifício da igreja. Cuidado com o amor ao dinheiro. A prosperidade que vem de Deus, ela faz a prosperidade brotar de ventre de peixe. Ela multiplica pães e peixes. Ela faz aonde não tem nada ter fontes. Vocês prestaram atenção no deserto que é aquilo lá? E que ali tem uma fonte, que até hoje tem água, há mais de 4.000 anos. Lá é cheio de locais que as pessoas tentam furar para tirar a água, e que nunca dá e que não ajunta. Mas aquela fonte foi dada a Jacó. Deus deu. E já tem mais de 4.000 anos. E ela tem água até hoje. Cuidado com suas convicções. Se o seu coração doeu a hora que eu falei que foi queimado, dá para saber exatamente onde o seu Deus está. Vamos colocar de pé. Vamos orar.